Boa noite. Hoje iniciamos mais um podcast, mais uma vez com uma entrevista que promete ser uma das melhores, com certeza, com toda certeza. Ao meu lado, Crisna Lima. Oi, Kios, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Batendo ponto. Estamos aqui para mais um episódio desse Folha Rural. Ô, Kios, e olha, o nosso entrevistado de hoje, ele é uma pessoa que marca toda uma geração quando a gente fala de apresentação, de leilão. Uma pessoa que, quem vive nesse meio, dispensa até a gente ficar apresentando, né? Falando muito dele, porque ele sim já se apresenta muito bem. A gente está falando de quem? Nada mais, nada menos do que Éder Benite, famoso Catatal. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Primeiro, muito obrigado, Kilson, a Cris, e poder participar de um podcast como é o podcast Folha Rural, é poder realmente falar um pouquinho da história, contar um pouquinho dessa trajetória tão importante da pecuária no estado do Acre, um estado que eu tenho um imenso respeito, uma imensa admiração, e porque o estado do Acre faz parte da minha história profissional, quando eu iniciei, vamos falar aí, há 35, de 30 a 32 anos, começando a bater o martelo, assumir um microfone para conduzir o primeiro leilão na minha história, em todo o meu currículo como leiloeiro rural. Que coisa boa, gente. Para quem não conhece, Catatal é ex-apresentador do canal do Boi, é uma referência quando a gente fala em profissionais do leilão, dessa área do leilão, e tem mais de 30 anos de profissão, uma pessoa aí que está na lida já há bastante tempo e sabe e entende do que faz. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, né, Kilson? A gente precisa agradecer muito os parceiros, quem Sim, está sonhando esse projeto junto com a gente, não é? com certeza, né? Meus agradecimentos à Ravi Agronegócios, à Isso. Provemix Saúde Animal, ao Frigomarca, Alto Posto Ribeiro, são nossos patrocinadores e quem aceitou esse desafio, esse projeto junto com a gente, né? Sonhando junto com a É, a gente. gente costuma sempre dizer, né, que um sonho a gente nunca sonha sozinho. E quando a gente sonha junto, a gente vai mais longe. Então, obrigada aí, Ravi Agronegócios, a Provimix Saúde Animal, Frigomarca, Alto Posto Ribeiro. E se você quer sonhar esse sonho aqui do Folha Rural Podcast, gente, ó, gostei que você tá com a gente aqui. Vendeu o peixe, né, É Kilson? isso aí. Ainda cabe mais gente aqui. Cabe mais gente, é isso mesmo. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Estou curiosa para conhecer detalhes, nuances, coisas inacreditáveis, impensáveis que aconteceram com o Catatal em 30 anos de trajetória Catatal. Você já nasceu em uma família do meio rural? Conta para a gente um pouquinho das suas origens. Primeiro, quero dar boa noite. Boa noite a vocês, amigos de todo o Brasil que acompanham esse podcast, o Folha Rural, né? E poder falar para você, nessa segunda-feira, poder contar um pouquinho dessa história. Bom, a sua pergunta é muito interessante, Cris. Eu sou nascido em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e filho de barbeiro. Meu pai foi muito tempo barbeiro lá em Aquidauana, até por necessidade mesmo, ele fez a coisa. Muito tempo depois eu falava muito isso para ele, que ele fez uma das coisas mais importantes na minha história. Eu era muito menino, eu devia ter acho que umas 10, 11 anos, e ele, por necessidade mesmo, mudou para Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, mas naquela ocasião, Campo Grande tinha acabado de dividir do Mato Grosso, era uma capital jovem e, e uma capital com uma crescente, com uma economia, com um PIB muito curto, em função que dependia muito da capital naquela ocasião de Cuiabá, no Mato Grosso. E aí meu pai resolveu, nós saímos de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, por necessidade mesmo, e a mudança foi em um trem. A coisa era bem pouca mesmo, né? Era assim, era muito, muito humilde mesmo. E a gente foi para
Campo Grande. Sua mãe dona de casa. Dona de casa. E aí a gente mudou para E você tem outros irmãos? Tenho, nós somos 6 filhos. Quantos meninos era? São 3 homens e 3 mulheres, né? E eu era o caçula naquela ocasião. Aí vieram mais 2 meninas. E família bem grande. Bem grande, né? Não tinha televisão naquela época. E aí, eu fui muito assim triste naquela ocasião, porque pela amizade, menino, e quando eu cheguei em Campo Grande, era muito novo, né? A gente morou, assim, que a gente não tinha, ficamos 2 dias na ferroviária, que naquela época era trem, e a gente só poderia ir de trem mesmo, porque é o dinheiro que dava para isso. E a gente morou 2 dias na rodovia, na ferroviária de Campo Grande. Quando eu pego, o dia que eu acho que eu estou muito acima, eu dou uma passada nesse lugar. Hoje não é da mesma forma, mas assim, para você entender um pouquinho, voltar um pouquinho na história, que eu acho que é uma história que durante esse bate-papo a gente vai falar muito, o começo, o meio, e graças a Deus, a posição que eu exerço hoje primeiro como pai, como família, um profissional dedicado, graças a Deus eu tenho. Quantos filhos, Catatal? Eu tenho 2. Eu tenho 2 filhos. Você procura passar essa ideia para eles da importância de relembrar sempre as origens? Eu acho que você nunca pode perder a sua base, sabe? Você tem que ter isso como premissa dentro da sua conduta como homem, como pessoa. E como uma pessoa porque a profissão de leiloeiro, no Encontro Nacional de Leiloeiros esse ano, porque cada ano alguns leiloeiros falam pelo tempo, tem muitos leiloeiros mais novos e chama a gente, né, quer dizer, na verdade, nos convidam para ter aí o uso da palavra, para falar um pouquinho dessa história, para contar um pouquinho de tudo que o começo, a ascensão. Às vezes você vem com uma ideia e essa ideia ela não determina aquilo que você tem em mente, e sim o tempo mostra para você o que não é dentro dessa profissão, mas é uma profissão nobre, é uma profissão que você pega um gado de um criador e às vezes em 3, 4 minutos você enaltece ou você realmente destrói tudo aquilo de um trabalho que nós sabemos. O bate-papo da pecuária ele vai ser longa. Aí o Kilson também é uma pessoa que entende muito em relação a todo o processo da cria, recria, engorda. Às vezes, em 3, 4 minutos, você destrói a história de um cara que demorou 3, 4 anos para produzir um bezerro e em 4, 5 minutos você não entrega aquilo que realmente vale e determina aquilo que o cara depende daquele gado para a sua própria sobrevivência, sabe? Então é uma coisa que é uma responsabilidade muito grande. Então, quando nós viemos de Aquidauana, nós moramos, como eu já disse a vocês, 2 dias, aí meu pai era barbeiro, arrumou uma barbearia e minha mãe foi tocar pensionato. Eu entregava marmita, como eu era o caçula, às vezes faltava alguém que tinha que limpar lá, as coisas, era eu, que era o mais novo da turma, e a gente sempre teve isso, né, naquela época. Uma hierarquia. Sempre teve, né? E assim, eu sempre reclamava, porque, poxa, tudo sobrava para mim, mas Deus foi muito bom, né? Eu acho que o ensinamento da vida do meu pai e da minha mãe é uma coisa que ela vai perdurar para mim, como já é o meu ensinamento, o meu norte, como eu já disse a você, quando você acha que você é muito, você volta um pouquinho atrás, você vê. E o que eu primo para minha família, para mim, primeira coisa é respeito ao próximo. Segundo, respeitar um profissional. Terceiro, a humildade, ela cabe em qualquer lugar, independente do que você tenha, do que você vale, o que você tem como o seu eu, o seu íntimo, sabe? Então a gente tem que ter, eu acho isso uma coisa que tem um detalhe, você nasce com isso. Tem gente que infelizmente tenta ser, mas não, sabe, lá na frente dá uma escorregada. Mas enfim, essa Coisas da história. vida.
Aí eu mudei para Campo Grande, estudei em Campo Grande, meu pai cortando cabelo, eu entregando marmita. E aí conheci meu padrinho do meu filho, que era pisteiro. Em Campo Grande tinha um centro de evento chamado Estância Santa Maria. Hoje, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a capital, tem um evento chamado Estância Orce, onde comercializa gado de corte todos os dias. Se tornou uma referência. Naquela ocasião, na época, era uma fazenda chamada Estância Santa Maria, que tinha o mesmo propósito de vender gado. E eu fui caixa de banco, trabalhei muito tempo no Bamerindos, trabalhei muito tempo na agência de aposta de corrida de cavalo e era pisteiro. E como eu, filho de... Só que foi assim, muita gente me pergunta, o que eu preciso para ser leiloeiro? Porque eu acho que uma coisa muito errada, eu acho que em qualquer profissão, primeira coisa, saber quanto ganha. Primeiro você tem que ter paixão por aquilo que você faz, correto? E depois as coisas consequência daquilo que você está produzindo no seu dia a dia. Se realmente é aquilo que você quer, se realmente é aquilo que você não sabe, ou você está fazendo aquilo por dinheiro. Deve ser a pior coisa do mundo você ter que trabalhar forçado só, sem trabalhar naquilo que gosta, né? É verdade. Deve ser terrível. Olha, eu, por exemplo, eu sou muito feliz na minha profissão. Sou jornalista de profissão, formada pela Universidade Federal do Acre. E assim, realmente é essa visão. Você trabalha com o que você gosta, você flui naquilo, na sua missão, né? O trabalho vira diversão. Você faz daquilo a sua missão e faz toda a diferença. Eu recebo muito no meu Insta, gente, olha, eu sou seu fã, eu acompanho seu trabalho, te admiro pelo seu trabalho. Eu queria saber o que eu preciso para ser um leiloeiro. A primeira coisa, você tem que nascer com esse dom. Segundo, você tem que dedicar, estudar. Eu tenho 2 cursos de julgamento de zebu feito em Uberaba, na BCZ. Primeiro, você tem que amar essa profissão, né? Eu, quando era menino, meus irmãos saíam de Aquidauana nas férias, de trem para Campo Grande. Eu ia para a fazenda onde os pais dos meus amigos eram capatazes de fazenda no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Aí minha mãe e meu pai, papai, mas todo mundo está indo para Campo Grande, você quer ir para o mato? Quer dizer, então isso já nasceu, você nasce com essas coisas, com essa vontade de mexer, essa vontade de... Paixão pelo gado. É isso aí, Deus. Então, tem esse diferencial, né? Aí quando a pessoa fala, é porque leiloeiro ganha bem, você está começando errado. Óbvio que toda profissão tem um leiloeiro que ganha bem, mas tem um leiloeiro que ganha, hoje, infelizmente, salário. Ele trabalha por salário, entende? Isso é um assunto que foi discutido muito no Encontro Nacional dos Leiloeiros desse ano, em janeiro, em Uberaba, na BCZ, nas dependências da BCZ. E aí você tinha quantos anos, mais ou menos, capitão? Oi? Você tinha quantos anos? Eu deveria ter 20, sei lá, 19, 20, né? 20, 25, por aí. Porque eu trabalhava, porque o meu sonho era ter uma moto. Uma moto? Uma moto. E, o assim, sonho de todo bom jovem. E assim, eu não tinha como ter outra moto a não ser trabalhando. Sim. Então eu trabalhava, eu era auxiliar no banco, conferia cheque, aí me promoveram para a Caixa, aí eu era pisteiro dessa Estância Santa Maria e trabalhava de caixa na corrida de cavalo do Jockey Clube de São Paulo. Então eu tinha 3 empregos. Então eu fiquei 4, 5 anos sem ter férias, até porque eu queria trabalhar para ter esse dinheiro para me comprar a minha primeira moto. Isso realmente aconteceu. Então eu não tinha namorada, porque quem que ia namorar um cara que só trabalha de manhã, de tarde, de noite, entendeu? Mas assim, eu fazia isso porque eu queria realmente. E aí quando eu... A motoca era mais importante que a namorada. Naquele momento sim, né? Porque eu queria ter alguma coisa, né? A gente nasce com um propósito na vida. Sim. Tudo na vida você tem que ter. Eu penso assim. Hoje em dia, é engraçado o Catatal falar isso, porque hoje em dia a sensação que a gente tem
que essa galera nova não tem essa visão de mundo agora, né, Wilson? Não tem, mudou muita impressionante, coisa, né? Eu falo pro meu neto, eu tenho um neto de 9 anos de idade, já sou avô, e meu filho trabalha com a mesma coisa hoje que eu trabalho, entendeu? Tá formando para piloto, para voar o avião que a gente tem, e que vai ser futuramente, o avião vai ser dele também. Mas eu falei, cara, leilão, se você conduzir o leilão com transparência, com seriedade, saber trabalhar no leilão, não ter uma soberba como muitos têm, né? Você vai prosperar, você vai seguir o seu caminho, você vai conquistar o seu espaço. E isso está acontecendo, graças a Deus, ele está fazendo. Ele tinha uma dupla sertaneja no começo, queria trabalhar com dupla em função do Zé Felipe. Eu cheguei a ver alguns vídeos dele, ele canta bem, rapaz. Canta. Ele é bem afinado. Eu Tinha. gostava até de acompanhar ele sempre. Agora faz dia que eu não acompanho, foi bem lembrado que eu vou voltar a acompanhar. Ele tem uma amizade bacana com o Zé Felipe, eu sempre via alguma Isso, troquinha, isso. assim, um negócio. Foi criado, né? Foi criado, amigo do... Amizade que eu tenho com o Leonardo Cantor há mais de 20 anos, são 22 anos. Então, o Matheus conviveu com o Zé Felipe desde de 8, 9 anos, né? Minha filha, a Gabriela, enfim. Mas ele desistiu, não vai seguir a carreira. Aí eu falei para ele assim, vem pro meu lado, porque também isso você tem que ter um investimento. Eu sei quanto o Léo investiu para o Zé Felipe chegar onde chegou. Até pela nossa amizade, que a gente é muito amigo mesmo. A gente se fala todos os dias. A parte, assim, de vez em quando, a pecuária dele, que é saber de alguma coisa, a gente sempre está conversando sobre isso, sobre pecuária, porque ele é pecuarista. Ele é da cria, ele é da recria. Enfim, então a gente tem todos os dias a conversa e a nossa amizade, né? Hoje eu moro um tempo em Campo Grande, que é minha base, e também Goiânia. Eu mudei esse começo de ano também para Goiânia, e ele com a minha nora, que é a minha nora é digital influencer também, né? Ela vive disso. Campo Grande é uma capital de 1 milhão de habitantes. Ela chegou num nível em Campo Grande que não vai mais, chega no limite. E aí ela foi convidada para ir para Goiânia, né? Pra Com seguir o apoio a profissão. da Poliana, de muita gente, de amigos, para ela dar sequência nesse trabalho. Certo. Agora aquela pergunta que todo mundo faz, houve nome, né? Como é que surgiu? O Catatal, Catatal é o seguinte, o apelido que nasceu em Aquidauana mesmo, porque os amigos na época namoravam na roça, né? Roça assim, porque acabava a rua, o asfalto e a rua, e aí pegava um trieiro, você andava, vamos falar, sei lá, 1.000 metros, 1.200 metros, era uma casinha no meio do mato, sabe? Um trieirinho assim, que a gente morava lá em Aquidauana. Então, e assim, muito simples, né? Uma vida muito simples mesmo. Os meus amigos daquela época era tudo menino que a gente tinha convivência, e eu era o menorzinho da turma. Então, porque a gente assistia muito o Zé Comé e Catatal. E o Catatal era o pequenininho. Suspeitei. Entendeu? Então, eu era o menorzinho da turma, e a turma que me apelidava de Catatal, e eu Catatal. brigava, eu sempre achava ruim, né? Eu acho que tudo é na hora certa. Hoje, o Catatal é o que Pegou o Brasil inteiro conhece, ficou- né? Se ficou tiver até no meio da hoje. multidão, alguém gritar Éder, não tem nem perigo Ninguém de olhar sabe. pro lado. Outro dia desse, outro dia não, já há alguns anos, conversando com um amigo meu, ele falou, rapaz, e ele tem um apelido também. Ele falou, eu liguei e falei assim, o Balada tá aí? Ele falou, não, aqui, não, eu falei, quem tá falando? Ele falou, é o Zé. Quem tá falando aí? É o Edson. Ah, foi engano. Cara, caramba, será que ele me deu o telefone errado? Aí ele pensou a mesma coisa, ele me ligou, falou, é o Catatal? Eu falei, é o Balada? Ele falou, pô, bicho, você não fala o seu nome, que a gente conhece? Ele virou, e é realmente isso aí, até em casa, né? O Éder é poucas pessoas. Isso é no canal do A Boi esposa também. chama de Éder ou de Catatal? Ah, quando, Aí chama de amor, quando né? ela tá brava, o é Éder. Catatal. quando tá tranquilo é Catatal. É.
Entendeu? Ô, Catatal, falando Fala. agora sobre essa questão do canal do Boi, hoje você não está mais Não, agora 2000, estamos em 2026, isso. em abril de 2026, você não está mais lá no canal do Boi. Como é Não. que foi esse convite? Como é que foi essa experiência desses anos todos lá no canal do Olha, Boi? eu até. Esse ano teve um leilão. Esse ano, não, vamos falar uns 20 dias atrás, em Pirajuí, um dos grandes criadores de guzerá do Brasil, que é os irmãos Toneto, e eu fazendo um leilão lá na fazenda, de reprodutores e matrizes. E aí o diretor-presidente do canal do Boi, o seu Cláudio Godoy, esteve lá, porque é amigo também dos meninos há muito tempo. E eu disse a ele, eu falei, seu Cláudio, eu tenho que agradecer muito ao canal do Boi. O canal do Boi me projetou profissionalmente, foi uma escola na televisão. Você é jornalista. Eu pego um texto, um roteiro, eu não sigo o roteiro. Eu leio o roteiro e o roteiro está na minha cabeça. Por isso, quando eu apresentava o programa na Batia do Martelo, primeiro que você fala de um negócio, de um assunto que você ama. E que domina, né? Que é a pecuária. Que é PO, é gado de corte, é fazenda. Porque eu falo muito para muitas pessoas que querem ser a melhor escola para a pessoa que não é do nicho de mercado, não é filho de pecuarista, não vive na pecuária, não convive com a pecuária e quer ser leiloeiro, é você conviver e começar a apartar gado no curral, porque cada um aparta de um jeito, cada um tem o seu manejo, o seu sistema de manejo. E a melhor escola para conhecimento é você estar envolvido. Sim. Correto? Eu falo isso para muita gente, tanto para o gado PO como para o gado de corte, porque a base da nossa pecuária, a base de sustentação, o que o PIB realmente ele se traduz hoje é em cima da pecuária de corte. Essa vaca de milhão, primeiro que realmente acontece, mas é um outro mundo, não é a realidade da pecuária. A realidade da pecuária é o quê? O que produz a genética para produzir o touro, e o touro produzir o bezerro, ou a bezerra ser a base do plantel e essa bezerra virar uma novilha, essa novilha começar a criar e o pecuarista, o fazendeiro, começar se retém a cabeceira das bezerras para fazer a base de reposição do seu rebanho e vender o bezerro e vender a bezerra do que ele foi apartou, que ele segurou como cabeceira para o seu plantel. Então, isso é a sustentação da nossa pecuária, porque não existe uma outra forma de você saborear uma picanha, você comer uma costela, você saborear um bom churrasco se uma vaca não parir um bezerro. Não existe, não tem como. Eu sei. Não tem uma fórmula. Mas tem aí a carne de soja, não é a mesma coisa. Isso aí, vamos dizer assim, tem gente que experimentou, tem gente que comeu, mas não. Por que que o chinês? Por que que o chinês ele é pequeno e magrinho? Por quê? Teve uma palestra na China que a proteína vermelha ela é um dos pontos muito fortes para o crescimento mental, crescimento ósseo, crescimento de todo o seu organismo quando você tem. Por quê? Se você analisar o chinês, ele está comendo proteína agora. Mas não era a base. Se você vê a base, o menu do chinês, não é proteína vermelha. Pelo contrário, são outras coisas. Entende? Então, isso é o conceito hoje na China. A dona de casa aprender a ir no mercado, no açougue, comprar uma carne, uma proteína vermelha, para mudar esse conceito. Entende? Então, a proteína vermelha ela é excelente. É o vermelho que realmente dá um sinal verde para muitas coisas na nossa vida, para a economia. Na época da pandemia, o que sustentou o nosso país foi o agro, seja ele na pecuária, seja ele na agricultura. Entende? Então, sustentou o nosso país. Eu não quero entrar nesse conceito de política, porque eu não gosto de política. E, enfim, eu gosto daquilo que eu sigo, que me sustenta, que me dá a minha base
e que é a realidade do mundo, é a proteína vermelha. Entende? Então isso é todo esse conceito. Catatal, pegando ainda nesse assunto em relação ao canal do Boi, Ah, como é que era para ti, por exemplo, vindo dos leilões ali e tal, e apresentar um programa de repente na batida do martelo, né? O correto. programa, apresentar para todo o Brasil e saber que estava num canal bem conhecido, apesar de para quem é do mundo agro, era o principal canal, né? A gente Sim. sabia, os principais leilões do país aconteciam naquele canal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O canal do Boi ele foi pioneiro. Sim. Isso aí é inconteste. O canal do Boi. Esse homem chamado Cláudio Godoy, ele é um visionário até hoje. E a ideia do canal do Boi, ela nasceu, na verdade, com uma pessoa chamada Henrique Paciello, que era o carioca. É uma ideia que ele nasceu e, infelizmente, ele não deu sequência. Aí o Cláudio Godoy, de Araçatuba, era um empresário, usineiro em Araçatuba, mudou para o Mato Grosso do Sul e comprou a ideia, o canal do Boi, é vender o gado na televisão. Então muita gente achava que isso era um absurdo, isso não existe, isso não vai dar certo. Como é que você vai vender um gado na televisão, no filme, passa para lá, passa para cá? Ele acreditou nisso e quando teve a primeira venda, foi um sucesso. Eu trabalhei 22 anos no canal do Boi e porque no começo o canal do Boi comprava o horário da Embratel, comprava 1 hora, 2 horas. Aí foi tomando uma proporção maior e foi se tornando um canal de televisão, pela necessidade. Aí, óbvio que, em função da televisão, da mídia, as empresas voltadas ao nosso nicho de segmento de mercado, as empresas de sal mineral, as empresas de produto veterinário, enfim, que tem esse conceito, começaram a comprar horas ou serem patrocinadores dos leilões das empresas que começaram a abrir no Mato Grosso do Sul para fazer os seus leilões, vender gado filmado e gado no recinto, ou transmitir os leilões na televisão, que no início era parabólica, não tinha ainda o advento da internet, né? Nós vamos chegar nesse assunto, que a internet hoje... mas a internet tomou a televisão, óbvio, em função de custo. Mas tem lugares que ainda a internet ela não tem o mesmo Peso. o mesmo peso da televisão. Então o canal do Boi começou lá atrás com esse projeto. E quando eu fui convidado a apresentar o programa, porque eu na batida do martelo, só que quando os fazendeiros, os criadores das raças, seja elas zebuínas, taurinas, que iriam fazer o seu leilão com a transmissão do canal do Boi, o canal do Boi virou uma televisão, um canal que teria que ser transmissão 24 horas, e tinha uns programas como tem hoje o Bom Dia Produtor, o Mercado do Campo, o Na Batida do Martelo, só que o Na Batida do Martelo é segmentado total para atender os clientes que fazem os seus leilões na divulgação do seu leilão pelo canal do Boi. E eu já era leiloeiro, né? Aí eu entrei no time do canal do Boi para comentar do gado e comentar junto com o Agnaldo Agostinho, que trabalhou muito tempo, que hoje é um grande amigo, um grande irmão, Devanir Ramos, Edilson Alvarenga, enfim, Adriano Edval, que se tornaram, eram leiloeiros e hoje cada um tem o seu segmento. O Agnaldo Agostinho hoje é um dos principais leiloeiros do cavalo, né? Da raça quarto de milha, enfim. E a gente trabalhou junto no canal do Boi, né? Naquela época. Então, quando acabava o leilão à noite, no dia 6 horas, eu tinha que estar no canal do Boi, participar do Bom Dia Produtor, para comentar do leilão que aconteceu no canal, para dar um resumo do que aconteceu e poder falar também do que iria acontecer no dia seguinte da agenda dos leilões que seriam transmitidos com o canal do Boi. Aí foi
começou a ter essa ligação e quando teve a ideia de montar um programa chamado Na Batida do Martelo, que era totalmente segmentado só para falar dos leilões, correto? Legal. E aí, quem que ia apresentar o programa? O Agnaldo e o Catatal. Aí começou o apresentador Catatal na época, que aí ficou o apresentador e o leiloeiro durante muitos e muitos e muitos Aí anos. você se dividiu na televisão. nessas duas funções, Sim. leiloeiro e apresentador. Sim. Catatal, já já a gente vai falar sobre, você citou aí sobre essa questão da TV, hoje tem os leilões online devido à questão da pandemia, foi Sim. obrigada a fazer essa migração, já já a gente vai falar sobre isso. Perfeito. Porque a gente vai fazer uma análise, né? O que mudou de lá para cá. Mas a minha pergunta é: a gente sabe que durante transmissões ao vivo, coisas inesperadas acontecem. Inclusive, por exemplo, eu que apresento o jornal ao vivo, nesses quase 19 anos, a gente vai para eu sei que é uma coisa muito. São ramos diferentes. Mas, por exemplo, a gente sobe para fazer o jornal com o roteiro. Aham. Aí no meio lá do jornal, tudo desanda, e aí o caos fica instaurado e você tem que manter a pose ali para conseguir Perfeito. transmitir a notícia. Na sua realidade, Catatal, o que acontecia? Você viveu algum momento inesperado durante as transmissões ao vivo? Conta pra gente. Assim, uma coisa que você não imaginava e aconteceu durante a transmissão. Olha, aconteceu uma coisa muito interessante, assim, interessante não, né? Eu acho que primeiro eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu fui fazer um leilão em Itabaiana, nós estamos em abril, né? Começo de março do mês passado, e tem até esse vídeo, se a gente tivesse conversando, ia até passar para vocês. Eu estava na abertura do leilão, o cara falou, o sinal abriu. Eu estou lá. Boa tarde, amigos, falamos ao vivo, direto de Itabaiana, primeiro leilão do Criatório do Nelore e tal. E atrás, como teve um show, estava a armação do palco. E o leilão, como era num recinto só, estava a armação de ferro atrás. E aí eu, ao vivo, veio uma luzinha, um vídeo falou um passo para frente. E aí eu dei um passo para frente falando ao vivo. O pau caiu todinho atrás. Se eu tivesse ficado onde eu estava, eu acho Você que tinha não sido estaria aqui, atingido. não. Caramba, Que era armação Catatal. de ferro e pesado. Meu Deus. Só que aonde estava, quando caiu, eu estava ao vivo, eu não poderia parar. E aí mesmo Continuou com aquele falando? susto, eu olhei e falei assim, é isso aí, gente, estão ligados hoje, tal. Só que estragou aí o diretor da transmissão falou, corta. Eu falei, gente, nós vamos a um breve intervalo, deu uma ventania, daqui voltamos ao vivo, não mude o canal, que tem muita coisa boa para vocês. E saí. Quando eu Caramba. saí, eu quase desmaiei, entendeu? Meu Deus. Em função disso aí. Então, Que isso aconteceu situação. agora, esses dias. Eu fazendo leilão aqui no Acre, aconteceu também uma coisa muito engraçada na exposição. Isso tem o quê? Uns 15 anos, 17. Me deu uma diarreia. Eu leiloando. Nossa. Eu larguei o microfone e fui para aí. Meu Deus do céu. Aí o que você disse lá na hora? Eu chamei o negão, falei, negão, assume aqui o microfone. Ah, Ele ficou enrolando, não sabe nem o que falava, né? Senão o negócio ia ficar pior. Essa foi pior que a queda do palco. Foi bem pior do palco. meu Deus do céu, imagina pior do só. palco. É cada uma, né, que acontece. Isso aconteceu. Deu história. Você faz alguma preparação com a sua voz, alguma coisa assim? Sim, tem um fundo, né? E, ó, Olha que chique. hoje, Olha aí, Kilson, tá faltando só você, Kilson. Olha aí. tem que ter fono, tem que ter exercício. Até porque a minha ferramenta de trabalho é a voz, né?
E aí, para ser leiloeiro, tem que ter essa voz grave, falar impostado desse jeito, dar um diferencial e tudo. Dá uma diferença sim, Que né? legal. Porque tem gente que acha que leiloeiro é só falar rápido e tá tudo certo, né? Não é, A gente né? sabe que não é. Não Tem é. técnica por detrás Tem disso? técnica, você tem que. Porque a pior coisa é quando você está leiloando um lote, você está vendo alguns defeitos do animal, ou individual, ou lote de várias cabeças dentro formatado. E você tem que enaltecer, óbvio, aquilo que você está vendo positivo, né? Tá, vamos falar do mercado? Vamos falar do mercado. Se aquele lote que você está leiloando, você está vendo que ele não acrescenta nada, vamos falar do mercado, vamos falar da era, vamos falar do preço que você está vendendo, o valor que você está. Fazer conta para quem está comprando, entendeu? Não é você mentir. Às vezes você mostrar para quem está assistindo um ponto positivo daquilo que você está leiloando. Eu acho isso importante, entendeu? Não você, olha que gadão, olha a estrutura, olha comprimento. Aí o cara lá tá falando, esse cara é idiota, tá falando um monte de. É pequeno, é Não tô vendo ruim, é nada fraco. disso, né? Você tá entendendo? Isso é muito ruim para o leiloeiro. Mas já existe outras situações, um exemplo, assim, num leilão, digamos, de touro. Aham. Chegou a vender ali, por exemplo, tu chegou a ver assim um touro bom que não está sendo vendido, que tu esperava Perfeito. mais, Perfeito. e aí tu Aí mostrou o teu conhecimento para poder ajudar a vender o Perfeito. animal. Com certeza, né? Aí você mostra. Porque hoje, vamos falar de touro, você vai vender um touro hoje, tem muita gente, porque o Nelore, ele tem. Porque o Nelore começou na pista, Sim. né, de julgamento. Filho a mãe desse touro foi campeã nacional, o pai desse touro campeão nacional, o pai desse touro foi para uma central, a mãe desse touro é doadora, produziu uma grande campeã nacional, correto? Só que essa virada de chave, que eu acho que a gente tem que ter as duas coisas, a gente vai falar muito disso também, não é só o animal. Hoje existe uma coisa chamada avaliação. Tem aí 4 programas, de 3 a 4 programas de melhoramento genético em avaliação no Brasil. O Geneplus, a NCP, a Embrapa, a BCZ, que tem hoje os seus programas de avaliação dentro do rebanho, que aí olha peso ao nascimento, peso na desmama, peso ao ano, peso ao sobreano. As fêmeas, peso para leite, se essa fêmea, se esse touro vai transmitir através dos seus filhos, das suas filhas, vai peso para leite, ou seja, efeito materno. Ele vai o quê? Nessas características para efeito materno, idade ao primeiro parto, se ela vai ser leiteira, se ela vai ter a concepção em relação ao que ela criou, ela deu cio mais cedo ou não. Então, hoje tem os programas de melhoramento genético que te dá uma ferramenta a mais, fora o tipo, porque uma grande coisa é o olho de quem conhece. A cabeça, comprimento, estrutura, linha de dorso, osso sacro, o vazio substernal, abertura de peito. Por que o touro tem que ter uma abertura de peito? Para que ele possa respirar melhor. Respirando melhor, ele anda melhor, ele vai cobrir a vaca melhor, correto? A profundidade do touro, se ele tem mais carcaça do que perna, porque aquela entre as mãos e as pernas tem aquele vazio, que ele chama vazio substernal, ou seja, ele tem mais comprimento, tendo mais comprimento, o acabamento dos filhos desse touro no boi, lá no frigorífico, ele vai te dar um rendimento melhor, né? Ele não vai ser um animal mais pernalta. O animal mais pernalta, ele tem que comer mais. Ele não dá o acabamento. Enfim, são vários fatores dentro da pecuária que você tem hoje. E essa ferramenta de genética, quando você olha um touro, na pergunta do Kilson, que você sabe a capacidade. Porque assim, quando você está leiloando, quando entra um touro, eu sei aonde eu posso
explorar o animal. E tem um detalhe, tem animal que você chegou no máximo dele. Não adianta você ficar amassando barro, sendo que ele já chegou aonde ele tem que chegar, não tem mais o que E você aí quem tá falar. acompanhando tá sabendo que você tá enchendo linguiça, né? Exatamente. Você não tá falando a Exatamente. realidade que tá Agora, vendo. tem animal que ele tem o potencial, ele te dá essa condição e você sabe que você vai vender ele E melhor. aí você vai explorando aquilo Óbvio ali. que você vai demorar um pouco mais naquele lote, Uhum. porque ele tem a capacidade, ele te dá essa condição de você trabalhar aquele animal para você. Realmente, olha a estrutura, comprimento, é um touro que tem na sua base de sustentabilidade, um desaprumo perfeito, posicionamento de vergalho, isso aí ajuda o touro a cobrir mais. Quando você está fazendo o leilão, o catal, você recebe todos esses dados já para Recebo. você, O catálogo, né? o catálogo. E aí, quando você vai na mãe do touro, você vai na mãe do touro, por exemplo, tem vaca que eu conheço, o que ela produziu. Ela produziu um touro campeão, ela produziu uma filha que realmente é uma grande matriz no criatório do Kilson, um exemplo, aqui na Expo Acre. Então você sabe, tem vários criadores que você olha o animal, você vai na mãe e você sabe que aquela vaca era uma grande matriz e a base genética do criador, ou seja, na FIV, seja na aspiração, na TE, enfim, onde você vai fazer, você tem uma matriz que ela te dá essa condição de você trabalhar no pedigree, aliado ao fenotipo do animal, a caracterização racial, toda a estrutura daquele indivíduo que ele está te proporcionando a você trabalhar ele para você ter um tempo maior na hora na batida do martelo. Certo. Dessa condição. Catatal, para você isso aí eu acredito que já era uma realidade, já vivenciava os leilões transmitidos online, mas para nós aqui no Acre, essa realidade ela só se tornou quando teve aquele fato que a gente assim não traz boas lembranças para ninguém, que era a pandemia, Correto. né? E aí a gente presenciou uma migração do leilão presencial para o leilão virtual, Virtual. né? Virou realidade. Hoje aqui no Acre não existe mais leilão presencial, Correto. né? Qual a tua opinião sobre isso aí? Melhorou esse leilão É virtual para interessante quem sua vende? pergunta. Interessante sua pergunta e é uma coisa que a gente tem para a gente falar bastante. Bom, vamos lá. O leilão presencial ele tem alguns predicados que eu acho que é muito importante. Primeira coisa é a dinâmica de você fazer um leilão presencial. Você está vendendo um animal presencial com público e a disputa pelo aquele animal, aquela emoção do momento, ali você leiloando aquele animal, seja ele um reprodutor, seja ele uma matriz, correto? Vira aquela disputa, o cliente A com o cliente B e o cliente C, vira aquela disputa. E aí, aquele calor Do momento. do momento ajuda bastante a venda. Pelo outro lado, quando você parte do advento do virtual, você tem aí um custo operacional para o leilão virtual, se diminui muito. O frete, o animal que vai para dentro do curral. Porque é fato, quando você tira o animal do seu habitat, você vai trabalhar o gado no curral, você perde de uma arroba e meia. Mas isso é normal. Ou é na fazenda, é no curral, é em qualquer lugar que você está manejando o seu gado dentro, você está trabalhando o gado. Quando você filma o gado na fazenda, você filma o gado volta para o pasto onde ele estava. Correto? Óbvio que isso, para quem está vendendo, ele diminui o custo do frete. Ele diminui, se ele defender aquele gado, ele tem que voltar com o gado para trás. Correto? Ah, mas eu vou deixar para vender amanhã, no outro dia. A empresa que faz isso, ela está fadada a fechar as suas portas. Por quê? Porque na hora do leilão ninguém compra, todos vou comprar no outro dia, porque no outro dia eu defender o gado. Isso aconteceu aqui. Correto? Então, quando você muda esse conceito, tá? Isso a nível de Brasil, não é só aqui não, em qualquer leilão.
correto? Você dá credibilidade e sustentabilidade para aquilo que você está fazendo. Porque ninguém trabalha por bonito. Alguém tem que ganhar, correto? Você montou uma empresa leiloeira, você está proporcionando seu cliente ou na televisão, ou lá no recinto, correto? O virtual hoje, o cara está na casa dele, está ou num sofá, ou está deitado, ou está numa sala, ou está no O escritório. conforto do lar, né? O único trabalho dele é pegar o telefone e ligar naquele telefone que aparece. Ou para as empresas leiloeiras, olha aqui que tem, cara, até, ó, eu gostei desse lote, como é, aqui que pesou, o que que não pesou. Se profissionalizou mais o leilão virtual perante o leilão presencial. Por quê? Porque você está comprando na televisão, no vídeo. O que é importante, você passar aquilo que você está vendendo próximo à realidade daquilo que o cliente está comprando. Que a pior coisa, você comprar um gato na televisão e você chegar na sua fazenda outro gato. Não é aquilo que você viu. Correto? O gato filmado, ele é marcado a quente. Essa marca, o cliente vai receber com aquele número do lote das empresas leiloeiras, empresa A, B, C, D, enfim. Ela tem esse trabalho e ela isso é um ponto muito positivo para que dá credibilidade naquilo que ele está fazendo no leilão virtual. O presencial ainda existe? Óbvio que existe, mas numa minoria. Mas a dinâmica, o calor do leilão presencial, ele é muito maior, porque é muito frio, né? E o leiloeiro que está dentro do estúdio, ele tem que passar essa emoção para quem está lá do outro lado da casa assistindo, né? Que está tranquilo, ele faz conta, ele pensa, melhora, não está no calor da dinâmica do leilão. Aí tem uma diferença. Tá, e você prefere presencial ou online? Eu prefiro os dois. Os dois? Mas olha, vai Tá em puxar cima do muro, hein? vai puxar a Não estou em sardinha. cima do muro, não. Porque acho que cada um tem a sua emoção, sabe? Sim. O virtual você tem que passar aquela emoção. Do primeiro lote até o último lote. Aham. E quando chega algum cliente assim para assistir nos bastidores junto com vocês, o virtual, dá um friozinho na barriga, dá uma emoção, saber que o cara tá ali já preparado, tá ali. Eu vou acompanhar com vocês aqui no escritório hoje. Eu acho assim, porque para mim não, né? Porque há 22 anos, a televisão me deu essa bagagem, sabe? Óbvio que a atenção que antecede o leilão, ela existe. Falar que não existe seria, até porque nós somos seres humanos, cada um Sim, tem a sua com emoção, a sua preocupação. Você quer vender o gado do seu cliente, Com certeza. né? Você está ali, eu vim aqui, eu tenho um leilão amanhã, o meu propósito é realizar a venda. Tanto que quem está vendendo saia satisfeito e quem está comprando também. fica melhor ainda. Por exemplo, hoje, eu vindo para cá, vários clientes do Mato Grosso do Sul me ligando. E o leilão amanhã, passa o peso das novilhas, passa o peso dos bois. Então, essa dinâmica, você acaba acostumando, porque você faz isso todo dia. Certo. Esses dias, no leilão de touro, como já aconteceu com o Kills, com a família do Kills, né? Eu comprar, por exemplo, o Léo me ligou e falou: eu preciso comprar 40 touros para levar lá para Tocantins, lá para Talismã, no Goiás. Quem comprou os touros fui eu. Eu mandei os touros para ele. Depois eu mandei o filme. Até porque ele, em função de tempo, ele não estava assistindo, mas os touros são assim, 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 assado. Você está comprando um garrotado tal, muito bem avaliado para isso e aquilo. E chegou os touros lá. Me ligou e falou: cara, os touros é do jeitinho que você falou. Puta, eu gostei, estou satisfeito. Não tem coisa melhor que isso. Coisa boa, com Por quê? certeza. Porque é o meu nome, é minha credibilidade. O que eu não quero para mim, óbvio que eu não quero para os outros. Credibilidade não tem preço, né, Catatá? É isso aí. Preço de forma Aconteceu um negócio com um amigo meu, que eu comprei uns touros pro pai e pro tio dele. Ele recebeu os touros e mandou o vídeo agradecendo. Falou: pô, os touros é aquilo mesmo, eu gostei demais dos Coisa touros. boa. E o cara que falou tá do seu lado. Olha aí, coisa boa. Entendeu? Agora falando de bastidor, Catatal, teve algum lance surpreendente assim que você que marcou você? Caramba, você assim, meu Deus, é isso mesmo?
Algum lance surpreendente? Você lembra? Lembro. Algo que te marcou bastante. É o dia que eu estava vendendo. Bom, tem muita coisa marcante na vida da gente, né? Eu posso Afinal de contas, usar mais uma de 30 delas. anos de trabalho aqui não são 30 dias, não é isso, eu Catatal? vou fazer um comentário para você que eu vou até usar o avô dele, o Kilson, seu Oswaldo, nosso saudoso seu Oswaldo Ribeiro. Um dia seu Dirceu Zamora falou: rapaz, nós temos que ir lá do seu Oswaldo gosta muito de você. O que a gente faz? Eu falei: vamos fazer uma homenagem ao seu Oswaldo. Não adianta você fazer uma homenagem depois que a pessoa morrer. Disse tudo. Eu É tenho isso isso, mesmo. amigo. A gente tem que fazer em vida. Essa é a minha conduta. E a gente foi lá na casa do seu Oswaldo, eu fui lá convidado para o leilão. E ele foi no leilão. Esteve no leilão. Entrou no leilão. Quando ele chegou lá, ele me abraçou e falou assim: do jeito dele que ele tinha, eu vim aqui porque você sabe, né? Que eu gosto muito de você. Então, são coisas que a emoção e fica na vida da gente. Se eu começar a enumerar aqui vários criadores, se eu colocar o seu Oswaldo, foi uma pessoa que o Estado do Acre tinha que enaltecê-lo sempre, a pecuária do Acre. Dentre outros homens que passaram, que infelizmente não estão mais no nosso convívio. Porque foram esses homens lá atrás. Eu lembro quando eu comecei a vir fazer leilão aqui, eu era pisteiro. Depois eu já vim na época o Guit, uma empresa leiloeira com o Bodão na época, isso aí. O Gelson Botelho tinha um caminhãozinho que era o motorista do caminhão, seu Gelson. Que é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, que é E hoje é referência de empresário Você tá e doido, produtor, né? entendeu? É meu amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito Inclusive, enorme. seu Gerson Botelho, o senhor tá me devendo Uma... uma entrevista aqui no Folha Rural Aí, para contar a sua trajetória, que vai ser de muita valia para quem vai estar sem assistindo. dúvida. Esse homem, eu vim de pisteiro, ele estava pilotando um caminhãozinho, um Mercedes. Quem é o Gelson Botelho hoje? Será que esse homem tem história? Será que esse homem não tem uma visão? E tem um detalhe: não mudou nem uma vírgula do que ele era e do que ele é hoje. É a mesma pessoa. Infelizmente, tem pessoas que ganham dinheiro, ganham uma posição e não é mais aquilo que você conheceu lá atrás. A soberba, a ignorância, a falta de entender que o ser humano, todo mundo é igual. Não é porque você tem mais ou que você tem menos, você é mais do que os outros. Negativo. Eu não penso assim. Graças a Deus eu não penso assim. Eu respeito todo mundo. Para mim tem o mesmo conceito. Não interessa, eu estou conhecendo você, eu não quero saber o que você tem. Por que a minha amizade com o Leonardo ela é pura e verdadeira? Não sei o que eu estou falando, ele que falou um dia para mim. Porque você é assim, porque eu sei quem é você. Então, o seu Gelson é uma pessoa que a gente está falando, que é do meu começo aqui no Acre. É um cara que é um ser humano incrível. O tanto de gente que esse homem me ajudou aqui no Acre. Coração. Se eu começar a enumerar os filhos, dizer assim, postiço, que tem muito homem hoje aqui que tem que agradecer esse cara, a esse homem, entendeu? Você acha que o seu Oswaldo também, tanto de gente que o seu Oswaldo ajudou, como outros grandes homens aqui, entendeu? Então, a pecuária do estado do Acre, ela foi muito arcaica lá atrás. A história de cada criador, desses criadores da época do seu Oswaldo, porque hoje a pessoa que mora no Acre acha que era tudo maravilha lá atrás. E não é assim. Outro dia eu conversando com o senhor Dirceu Zamora, ele me contando que ele demorava para chegar no Brasil quase 2, 3 dias no lombo de um burro.
para levar comida, vinha lá do interior de São Paulo, em Presidente Prudente, ali da região. Quer dizer, são pessoas que muita gente não viveu isso aqui no Acre. Hoje acha que é tudo bonito, é tudo, né? Mas a história não é essa. A história é difícil para todo mundo, como foi para qualquer estado da federação. E hoje o estado do Acre tem a melhor proteína, uma das melhores proteínas do Brasil. Porque a base, ela foi muito boa. Se você buscar o seu Toro, se você buscar o seu Rubicos, o seu Zeca Tavares, seu Zé Tavares do Codo, o vô do Tavarim, aí você pega o seu Roque, o Alemão, o Betão, que infelizmente nos deixou agora recente, outro cara que eu tenho isso continua na minha mente, que a gente tem que enaltecer essas pessoas, né? O seu Dirceu, a gente coloca aí muita gente dentro desse contexto, né? O pai do Maninho, Sim. seu Adário Cordeiro. Essas pessoas a gente tem que o seu Adário, graças a Deus, está vivo. É uma pessoa que a gente tem que sempre... O ano passado, no leilão da Brasil, teve homenagem a ele, esteve no leilão. São momentos que a gente tem na vida que não muda o seu conceito de pensar. Você pode ter 1 milhão, 10, 20, 100 milhões, só que você é pobre por dentro. Sabe por quê? Porque tudo que você tem, você desconfia. E tem coisa que dinheiro não compra. Vamos falar de uma pessoa que para mim, infelizmente, nos deixou também de câncer. Nós temos um hospital do amor aqui que esse cara foi, para mim, uma referência, né? Zé Carlos. Então são coisas... José Carlos Castilho. Isso. São coisas que esse dinheiro não compra. A dignidade, o respeito, a soberba das pessoas. E muita gente tem isso. Você não tinha nem ia falar um palavrão, mas não vou falar. Você não tinha nem um dia para você comprar um papel higiênico. Você tem hoje, que eu sou... Que é isso, cara? A vida não é isso, não. Você não vai a lugar nenhum. Entende? Tem gente que não tem nada e vive melhor que muita gente. E por falar em passado, tem uma foto reveladora. Vamos colocar na tela. Vamos colocar essa foto na tela. Foto reveladora de 1000 e quanto? Rapaz, seu ano eu não... Eu vou lembrar do pai desse beleza aqui. Olha aí, ó. Tá aí a foto, gente. Olha só. Coloca a foto na tela. Aqui, ó. Tá aqui, né? Ah lá. Meu amigo Marquinhos, que hoje é um... Tá, Isso aí era equipe Garrote Leilões. Garrote Leilões. É. Acha o kill isso aí. É. Você quer ver ele? Aqui, ó. Magrinho, de bigode. Aí, ó. Hoje meu filho, ele tá numa brabeza comigo, tomara que ele veja essa foto, veja meu Esse bigode aqui, aí. quem que é? É o Wilson, meu irmão. E aí? Aí. Sim. E esse beleza aqui? Aí, Esse é o Fera. Feijão. Celso, Sérgio. Serginho hoje a gente é amizade ao tempo. Olha o Catatal. Catatal, rapaz, ele tinha Novinho, pescoço, rapaz. Tinha pescoço, né? Não tinha barriga. Olha o Marquinhos. Eu tô achando que você tava mais fortinho aí antigamente. Tava, né? Natal. Tava, né? Tá no Monjaro também? Ele- Não, né? Igual Bom tá na... também. Fala aqui, não adianta você mentir, gente. Não adianta... Entreguei o ouro. Cadê minha... Vai, conta outra. História pra outra. Nessa época ele não gostava de usar boné, ele tinha cabelo aí. Tinha cabelo, né? Isso aí. Esse aqui, quem que é? É meu irmão, o meu irmão mais velho, o Neto. É o Neto, né? Isso. É verdade. Olha que demais. Neto, Reif, era a equipe de pista antigamente. Pra quem não sabe, eu também fui pisteiro, né? Olha aí, ó. Eu comecei a ser pisteiro, eu tinha 7 anos, eu acredito. Caramba. Não, e olha o cavanhaque do Sérgio. É. Essa cara de bravo que eu tinha, hoje acabou, né?
Já avô. Amansou, né? Os Amansou, netos né? amansou, né? Os netos, né? É, mas Total. de vez em quando ele ainda, Ele joga o pé no bacheiro ainda. Já a gente está encerrando o nosso bate-papo. Beleza. Já aqui no nosso podcast, mas se você tivesse que resumir o leilão, Catatal, em uma frase, que frase seria? Resumir o leilão numa frase. Determinação. Aí você pergunta, por que você tem essa conduta de determinação? Por tudo que me proporcionou, aonde eu cheguei, foi com determinação e agradecer todo esse trabalho, toda essa história, por tudo que eu conquistei. E a determinação foi muito importante para isso. Então eu defino isso e dizer a vocês que tudo que eu conquistei em determinação e o leilão me proporcionou é o que realmente vai ficar. E não é dinheiro, é a história, é o trabalho, o que eu passo e sempre passei para os meus filhos e para o meu neto. Para isso, realmente, a determinação é tudo. Para quem realmente busca o sucesso, para você se dedicar, ter aí resultado de mim nessas horas. Eu gosto de uma polêmicazinha sempre, né? Sim. Não, acho que aqui eu gosto de opiniões fortes e eu sei que você é um cara que tem e demonstra isso. Para você, na sua opinião, o que esperar do futuro da pecuária brasileira e o que você olha hoje o atual cenário, o que você imagina? Olha, interessante a sua pergunta. Esse dia meu filho, quem me acompanha no Instagram, meu filho fez uma pergunta: pai, como é que você está enxergando essa fitose que deu na China? Falei, olha, primeiro, a gente não deseja, eu particularmente não desejo isso para país nenhum. O que eu não quero para o meu país, a gente não quer para os países, seja para a Austrália, seja para a China, para qualquer país do mundo. O que eu vejo, a proteína vermelha, essa carne, ela não vai. O mundo precisa dessa proteína vermelha. Isso aí é fato. Para vocês terem uma ideia, em relação a essa pergunta, o Brasil hoje tem um contrato que vai vencer agora, acho que em maio, de exportar para a China 1.100.000, 1.200.000 toneladas de carne. Nós chegamos, sabe a quanto? A 700 mil já entregue para a China. Então falta muito aí, né? Então falta 400 mil toneladas a ser entregue para a China. E o contrato vence em maio. Ele não vai a maio, ele vai até maio, junho, julho, para entregar essa carne para a China. Em relação... Eu estou fazendo esse comentário por quê? Pela sua pergunta. Como é que você define esse mercado? Será que vai ter uma mudança? Gente, nós tivemos... A pecuária ela é cíclica. Ponto. Há 4 anos atrás, vamos fazer essa conta, nós chegamos a vender bezerro. Vamos falar do Acre, a 1.200. 1.200, 1.300 reais. Falei pro Léo esse dia, Leonardo, cara, não adianta você sair na baixa. Aí, o pecuarista quer, o bezerro tá vendendo, vamos falar, o bezerro no Mato Grosso do Sul, o bezerro vendendo a 4 mil. Um bezerro lá. O bezerro aqui é 2 e... Vamos falar um bezerro diferente. Normal acho que é 2.400, 2.500, 2.600. 2.600, 2.700. Um bezerro diferente... Bezerro de 220 quilos. Isso. Bezerro diferente, você vai vender ele até 3. Isso aí. Depende do seu trabalho, correto? Agora não, então eu vou voltar para a cria. Falei, irmão, infelizmente o pecuarista tem... Ele sai na baixa e entra na alta. E o negócio tem que ser feito ao contrário. Você tem que entrar na baixa e sair na alta, já que você quer como investimento. E um ciclo interrompido dentro de uma fazenda, ele vai custar no bolso, né? Muito caro. Porque assim, você compra
uma novilha, vou mexer com a cria. Eu tenho o meu capital, eu quero volume, beleza, eu vou comprar uma novilha para você entorar. Essa novilha ela tem que dar cio, você tem que ter um touro, você tem 9 meses de gestação, você tem 7, 8 meses para você desmamar esse bezerro, para depois você ver o dinheiro dessa novilha. Correto? Então, olha o tempo que você está levando. A pecuária, qual é a diferença da pecuária para outros segmentos no nosso país, na minha opinião? Eu preciso levantar o dinheiro amanhã, você tem. Você pode segurar esse gado? Posso. Você vende o necessário, vende aquilo que você paga a sua despesa da fazenda. Eu acho, na minha opinião, que nós estamos passando por um momento que está abatendo fêmeas ainda, estão abatendo fêmeas prenha. O bezerro de 2028 não vai nascer, porque infelizmente está abatendo fêmeas, prenhas. Esse modelo mudou? Não mudou. Estão matando fêmeas prenhas. Agora, como é que você diminui o preço do bezerro hoje no mercado? Se você não tiver uma novilha, se você não emprenhar essa novilha e ela nascer esse bezerro, isso aí é o fator da procura e a demanda. Se a demanda é menor do que a procura, é evidente que esse mercado vai ser a procura muito melhor e o valor vai valorizar. O mercado por si só ele se corrige em função disso. Quando você tem mais bezerro e pouco comprador, óbvio desse mercado. Catatal, o que que o Brasil, na tua opinião, faz melhor que outros países e onde perde feio? Na verdade, eu falo de nós, brasileiros, né? Que a gente é pecuarista também. Eu já vou te falar. Porque qual que era o meu sonho? É conhecer o Texas, a pecuária nos Estados Unidos. Quando você vai e vê, você fala, cara, o Brasil, o pecuarista, ele sabe fazer da porteira para dentro. Ele é um gentleman, da porteira para dentro. Da porteira para fora, infelizmente, ele ainda peca muito. Deixa a desejar. Peca muito. Mas como é que é esse da porteira para fora? Que hora que eu vou vender o meu gado? Que hora que eu posso vender? Por exemplo, eu estou com um boi pronto hoje. Eu falo isso em relação a frigorífico, em relação ao boi gordo. Eu preciso vender. Agora, essa semana, ontem, eu falei pro Léo, tá com um boi de 20 arroba no pasto, lá na Talismã. Chegou arroba 360, 370 reais. O irmão vende. Mas estão falando boi de 400. Vende. Você tem que pensar que esse boi de 20 arrobas que está no pasto, vamos entrar no começo de uma seca. Como é que você vai passar o ciclo da seca? Um boi de 20 arrobas não é o mesmo o garrote de 11 arrobas. Você tem que pensar na parte funcional da sua propriedade. Tá, mas o boi vai subir. E aí, você tem certeza que vai subir? A falta do boi é a falta do boi, mas e aí? Você acha que o frigorífico não tem? Porque cada um tem a sua estratégia. Cada um tem a sua estratégia e faz parte do jogo. É aquilo que a gente vem comentando no carro vindo pro estúdio, né? A gente tem que buscar melhora, tem que ser mais eficiente, porque eu acredito, na minha visão, aquele que não fizer um trabalho bem feito na sua propriedade, ele com o passar do tempo, ele vai ficar para trás. Aí o mercado não é que ninguém tá querendo sair na frente do outro, é que o mercado tá pedindo isso. Correto. Quem cria bezerro, fazer um bezerro melhor. Perfeito. Muitas vezes, até para quem faz o ciclo completo, o cara vai desmamar um bezerro bem desmamado e esse bezerro ele vai virar boi do dia para noite, vai chegar bem mais rápido. Sim. Então, o mercado pede isso, ele está empurrando o pecuarista para frente e muitas pessoas ainda não estão enxergando isso aí. E olha, não tem uma coisa hoje, para você desmatar, eu tô falando nível de Brasil, não só o Acre. O Acre é pior que muito estado ainda, em função desse rigor. Por exemplo, vamos falar de custo para você desmatar 1 hectare de terra hoje, você entregá-la com pasto lá. Ela te custa X mais Y.
Se eu comprar um touro geneticamente melhorador, eu desmamo o bezerro de 200 quilos na minha fazenda. Eu faço isso. Quanto é que está o quilo do bezerro? Vou fazer uma conta aí, vamos falar do acre, sei lá, 13,50, 14 reais, não sei. Beleza. Um bezerro de 200 quilos, fazer a conta aqui agora para vocês, que eu acho que isso a gente tem que fazer e muita gente não faz. Muita gente não faz. Um bezerro de 200 quilos, ele vai deixar na sua fazenda... A R$13 o quilo? A R$13 o quilo, vamos fazer 200 quilos, vai dar... 12... Vai dar o quê? 2.600, 2.700, não é isso? 2.600. 2.600. Esse bezerro. Você compra um reprodutor que é a ferramenta importante, porque é o touro que vai cobrir a sua vacada. Essa genética, você vai melhorar ou você vai piorar o seu rebanho. Só que não é um touro. Uma vaca ruim que você tem dentro da sua fazenda, ela te deixa um bezerro ruim por ano na sua fazenda. Agora, um touro ruim na sua fazenda para 40 vacas, vai deixar 40... Vamos colocar 80% de taxa de prenhez, de 40, vai colocar 28, 29 animais nascidos ruins dentro da sua fazenda. Olha, a proporção, ela é muito grande, a distância é muito grande. Aí eu compro um touro muito bem avaliado, um touro que vai colocar 30 quilos a mais na desmama do outro ano na minha vacada. Você coloca 30 quilos a mais, a R$13, vai te dar quase 400 a mais por bezerro, por animal nascido na sua fazenda. Vamos falar do macho, nós estamos falando do quilo do macho. Se um touro deixa para 40 vacas, te dá 28, ele vai deixar um ganho de quase 80 mil por animais, só no bezerro. Entre o macho e a fêmea, você faz a média, ele vai deixar quase R$80 de animais de lucro na sua propriedade, sem você desmatar ou formar um pedaço de chão. Primeiro que não pode. Segundo que o custo para você fazer isso. Então, uma genética, aí é que nós entramos. Ele sabe fazer da porteira para dentro. E na hora de vender, vamos falar, o que é? Esse animal é trade, é negócio, é business. Ó, Né? é. Você tem que saber administrar essa conta. Então, quando você tem esse conceito e você sabe fazê-lo de uma forma que você vai ter lucro na sua propriedade, você ganha. Porque quando você tem a sua conduta retrógrada em função de manejo de fazenda, a cada ano você perde 1,7% da sua propriedade. Aí você termina como eu tenho que vender minha fazenda. Você vendeu sua fazenda, se você não ter a cabeça de saber aplicar aquele dinheiro, você fica pobre. Você perde tudo aquilo que você construiu, aquilo que seu pai deixou, a história de um trabalho que realmente te levou até aquilo ali. E o grande problema hoje, vamos falar de fazendas, eu acho que é em todo segmento da nossa economia, é uma palavra tão simples: sucessão. Tem muito pecuarista que o filho não quer saber de fazenda. Tem muito pecuarista, pô, eu vou deixar minha fazenda. Pai, o dia que o senhor morrer, a primeira coisa que eu vendo é as fazendas. Eu sempre costumo dizer, e eu passo para meus filhos isso aí, que existe uma grande diferença entre herdeiro e sucessor. Eu vejo isso dentro da minha família. Eu considero meu pai e meu tio, minha tia como sucessores. Sim, eu ia fazer esse argumento agora. Você quer o seu Oswaldo deixou um legado para os seus filhos? Vamos usar o seu Oswaldo, porque o assunto é ele. Um legado importante. Quer dizer, isso o Kilson vai passar, que é a segunda geração, os filhos do Kilson, é a terceira geração, os filhos dos filhos do Kilson, é a quarta geração da família Ribeiro. Será que lá atrás, lá na frente, vão pensar dessa forma? Se a gente não conduzi-lo a esse trabalho,
A você dar o valor, a você estar no campo. Até porque isso eu ia fazer uma pergunta para você, mas já foi respondida, né? Porque no futuro eu acredito que quem vai ganhar mais não é quem é grande, é o eficiente. Sem dúvida. Ele que foi eficiente, ele vai sobressair. Sem dúvida. Você, hoje, não adianta eu ser um fazendeiro de sucesso. Você sabe qual que é a grande sacada? Eu não entendo. Você não precisa gostar de gado. Você precisa gostar de dinheiro. Correto? Então, quando você tem se leva isso como premissa para o seu segmento, você prospera. Não adianta eu gostar de gado se eu não sei vender o meu gado. Não adianta eu gostar de vender vestido se eu não entendo na hora de eu vender os meus vestidos. Né? Então você tem que entender. Eu não sei, mas eu coloco gente que sabe fazer aquilo que eu preciso. Tudo certo, tá no jogo. Eu falo isso bastante para ele. Não adianta. Irmão, não economiza numa coisa que chama prosperidade do seu negócio. Você tem capacidade de pagar profissionais competentes se você não tem filho que realmente tem essa pegada. É aquela frase, o barato sai caro. Sai caro. Sempre. E a pecuária, outro dia eu conversando com um amigo meu que é a agricultura hoje ela passa por um momento muito difícil, o que a pecuária passou há 4 anos atrás. Se a gente fazer uma retrospectiva, quando o bezerro estava custando 2.000, a soja estava a 150 o saco, chegou a 170, chegou a 140. Hoje tem regiões do Brasil que o saco de soja está 70, 80, 90 reais, não paga nem o custo. A diferença da soja para a pecuária, que a soja, o agricultor ele tem que rezar para chover, rezar para parar de chover, rezar para o mercado tá bom. E quando a soja ela madurou, você tem que tirar. Você tem que colher. É no tempo dela, não é? Aí está a diferença. Se o mercado do bezerro está ruim, qual é a minha despesa? É X. Eu pego e vendo X. E o Y, eu vou recriar. Hoje eu tenho um bezerro, hoje eu tenho um bezerro que custa 2.500, amanhã eu tenho um garrote que custa 3.000, e depois de amanhã eu tenho um boi que custa 4.000. A pergunta que fica, a pecuária mal tocada, ela ainda assim mesmo, ela dá lucro? Aí. Não porque é eficiência na incapaz, e sim que ela realmente ainda ela te dá essa, vamos dizer, esse título que você possa realmente ainda, na recria, ela te dá um dinheiro que você possa cobrir aquele déficit que você está lá atrás. Correto? Aí sim. Por quê? Hoje a minha fazenda, eu vendi meu gado, eu arrendei a minha fazenda para cana, eu arrendei minha fazenda para floresta, eucalipto. Beleza. O cara que entrou na sua fazenda, ele desfez toda a cerca, acabou com o seu curral, só ficou uma casa lá. Aí o cara, vamos falar da cana. Hoje, da soja, o cara arrendou só para plantar soja, ele te entrega a fazenda, fala, irmão, eu não dou conta mais, tá aqui sua fazenda. Sem cerca, sem curral. Você tem dinheiro para fazer? Não tem, você tem que vender sua fazenda. Uma coisa boa ele deixou, adubou o seu pasto. Mas e aí? Quanto é que eu vou gastar de cerca? Para formar, para fazer, dividir as minhas invernadas. Quanto custa um curral hoje? Para eu fazer um curral, estou falando do Mato Grosso do Sul, óbvio que aqui tem madeira, mas hoje passa pelo ciclo, dizer assim, ambiental muito grande. Mas lá 1 milhão, 1,5 milhão para você fazer um curral. Então, essa conta chega
Qual é a diferença da pecuária? Eu preciso amanhã levantar 500 mil reais, eu levanto. Agora eu preciso vender uma casa, um carro. Você vende por 500? Não vendo. Posso vender, mas vai demorar. A pecuária ainda é o único nicho de mercado que tem liquidez. Eu preciso levantar X hoje, amanhã eu arrumo esse dinheiro. Eu vendo gado. Por mais barato, por mais caro, eu não preço, mas eu faço o dinheiro e realizo o meu negócio. É isso aí. Tá. O nosso tempo ele tá chegando no final. O papo foi muito bom. Já anotei aqui os cortes tudinho já. Inclusive, gente, fica ligadinho no nosso Instagram, @Folha Rural Podcast, Folha Rural _, @Folha Rural _. Todos pra os gente cortes. continuar umas 2 horas Dava, conversando, com que tem muito certeza. assunto ainda. Com certeza. Mas assim, infelizmente a gente tem um tempo limite. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Quero te agradecer mais uma vez também por você ter aceitado o convite e ter participado, dar essa moralzinha pra gente aqui, até porque Que isso, rapaz. você é um cara. A nossa amizade é acima de muita coisa. Você mora no meu coração, você sabe recíproco. disso. A gente, quando tem oportunidade, a gente sempre tá se falando, tá fazendo de vez em quando algum negocinho, igual você falou em relação aos touros. Realmente, eu não tinha nem dúvida. Quando foi comprar os touros, eu falei, ele me ligando, eu tava viajando, eu falei, Catatal, aparta, escolhe aí. Para de me ligar, para de escolhe. Eu sabia que ia vir coisa boa. Quando chegou, eu até me surpreendi, fiz o vídeo, mostrei, postei no Instagram também na hora, agradecendo e assim. E isso é que faz duas pessoas como a gente, né? Fazer amizade. Primeiro é o respeito, o conhecimento de longa data, e depois grandes negócios fortalece ainda mais a amizade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, a primeira, e a você, Cris. Eu tive o prazer de conhecer hoje. Essa jornalista muito competente, a gente vê pelo bate-papo. E você, eu disse a você que você está fazendo esse podcast. Eu acho que o Folha Rural, eu acho que esse nome, a Folha é uma folha que ela prospera, ela dá frutos, ela seca, ela aduba o chão e prospera tudo de novo. Então a Folha, eu acho que esse nome é um nome muito, muito forte, que ela nasce, ela cresce, ela prospera, ela não é que ela morre, ela aduba o chão novamente com a sua folha seca e a vida começa a prosperar novamente. E rural é o meio que nós vivemos, o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil é a fazenda do mundo, né? É a grande fazenda do mundo, é o nosso país. É o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de estar... O estado do Acre, para mim, eu tenho muito orgulho. Aonde eu ando, eu falo do estado do Acre, eu conheço o estado do Acre, eu venho há mais de 30 anos aqui, eu conheço o começo, o meio e agora o estado do Acre. Eu respeito o estado do Acre, o povo acriano, é um povo muito trabalhador, um povo que realmente... A carne acriana, se você vai para o sul do Brasil, final de ano, as praias, as grandes churrascarias do estado do sul, eu coloco Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma carne acriana lá, o sabor acriano, é o boi verde, que aqui é produzido a pasto, e você conhece, sabe disso, e você pode ter a certeza, a proteína, o estado do Acre representa o nosso Brasil, com muito respeito, com esses nomes que eu mencionei aqui, esses grandes baluartes que o estado do Acre deixou legado, deixou história, e eu tenho a certeza que isso vai estar contada para todas as pessoas que realmente vêm conhecer o estado do Acre, a pecuária acriana, aos grandes nichos de mercado, os grandes players, quando a gente coloca a proteína vermelha como um fator principal para o segmento de todo mundo. Isso é o bezerro, a bezerra, a vaca que pare, o boi gordo que é abatido aqui, e ele é
produzido, ele é mencionado lá na China, na Austrália, no mercado japonês aí, uma procura muito grande. O mercado turco, o boi, por muitas e muitas vezes, o garrote que saiu daqui foi terminado lá na Turquia. Enfim, é todo esse segmento e onde nós temos aqui. Eu devo muito ao Acre. A minha profissão, tudo que eu tenho, graças a Deus, eu aprendi. Foi uma parte da minha história, foi no estado do Acre, que eu tive o prazer de conhecê-lo há muitos anos atrás. Eu lembro o primeiro leilão que eu vim aqui como pisteiro, o segundo leilão já como leiloeiro. Meu amigo Gui, que eu tive o prazer, que é um cara que você tá doido, é um cara que eu tenho uma grande admiração. Foi o meu primeiro patrão como empresa leiloeira aqui no estado do Acre. Cara que conhece demais de genética. Demais. Conhece muito sobre genética. Inclusive, também é outro que eu quero aqui. Quero convidar. Não, você tem muita gente boa. Você é uma das peças fundamentais para estar aqui, para a gente falar muito sobre genética, que eu sei que você entende. Eu quero agradecer a Esteio Leilões, que na época do Gelson Botelho, que eu tive o prazer de trabalhar há muitos anos. Eu quero agradecer a Galileu, na pessoa dos Marcel, que eu tive o prazer também, no começo, de estar aqui à frente. Agradecer a Leilomarca, ao Enielson também, de estar aqui e fazer os leilões. Agradecer o Aires também, com a empresa dele, que eu tive o prazer também de fazer a Eventos Leilões. E aos grandes criadores acrianos, né? Na exposição do Acre, nós temos aí o Dr. Valmir Ribeiro, nós temos o seu Dirceu, o Fernando Zamora, nós temos aí o Roque Barreiro Júnior, o seu Roque, nosso saudoso seu Roque. Nós temos aí grandes criadores, né? Sim. Nós tivemos o seu Alércio, o nosso saudoso Alércio Dias, nós temos que ir porque o seu Alércio, ele como Nelore, lá atrás, eu não posso esquecer esse nome, que ele foi responsável também por essa genética do estado do Acre. Sim. Né? Isso aí eu não posso, independente de qualquer coisa, eu tenho que lembrar esse nome. Sim. Porque eu tive o prazer de fazer os seus leilões aqui no Acre também. Né? Tavarinho também. José Tavarinho, o Cacá Tavares, o Guta, enfim. Né? Tavares é uma pessoa que eu tenho, quer dizer, todos, né? Os irmãos. Sim, sim. Um respeito, uma admiração muito grande. Se a gente contar a história, saber a história do avô do Tavarinho, do seu avô, né? De outros grandes homens. E falando de genética, esses caras não deixam a desejar no gado deles para lugar nenhum do país. Nunca, nunca. Né? Seu Adálio, você tá doido? Uma pessoa que a genética acriana, se a carne, se a proteína vermelha do Acre, ela é respeitada, porque foram esses homens que realmente acreditaram naquilo que eles sempre se propuseram a fazer. Genética, genética e genética. E aumentou a base do nosso país, essa proteína tão importante que dominou o mundo, e o Brasil é, sem dúvida nenhuma, o responsável por tudo isso. Eu quero agradecer a vocês e a Deus e a minha família. Obrigado de coração. E pode ter a certeza, seremos sempre juntos. O Acre é a minha segunda casa. Obrigado você por compartilhar com a gente, né, um pouco da sua história e também dividir um pouco da experiência com a gente, para quem está assistindo também. Cris, por hoje é só, né? Por hoje é só. Obrigada, seu Kilson Ribeiro, o homem do agro, seu Kilson Ribeiro. Gente, a gente espera vocês no próximo episódio. Segue as nossas redes sociais, @FolhaRural_ no Instagram. E aproveita que você está aqui no YouTube acompanhando o nosso bate-papo. Curte aqui, se inscreve no canal. Pega o link, manda pra galera aí que gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo. E é um prazer saber que você tá sempre aqui. Até a próxima. Até a próxima, seu Kilson Ribeiro. Até a próxima. Esse aí foi o segundo episódio dessa nova temporada que tá apenas começando. Um abraço, fiquem com Deus.